Boa noite para todos. Muito bom estar aqui mais uma vez. Muito bom. Quem de nós, na verdade, não experimenta o sofrimento durante a existência humana? Nem todo mundo tem a possibilidade de ser como Pedro, que nunca sofreu. Todos nós temos, de uma forma ou de outra, dificuldades na família, problemas orgânicos, problemas no campo do afeto, sonhar em encontrar alguém para dividir a existência, alguém que nos diga por toda a vida nos nossos ouvidos que nos ama, termos uma condição financeira maravilhosa, que a conta nunca vá para o vermelho, mesmo que você gaste sem pena. Quem de nós vai experimentar uma existência onde nada dessas coisas seja exatamente assim? Todos nós na Terra, todos nós experimentamos sofrimentos, dores, angústias, perdas, decepções. Vivemos processos muito graves às vezes dentro do lar, de conflitos. E essas dificuldades, elas não surgiram nesse momento, ou seja, não é agora só que a gente sofre. A humanidade sofre desde que ela surgiu. Nós sempre tivemos sofrimento na história da humanidade. Guerras, escravidão, violência. Dá uma olhada nas páginas da história. Quanta crueldade nós praticamos ao longo da história. Quantas pessoas foram separadas de seus filhos. Quantas mães choraram debruçadas em cima dos corpos de seus maridos mortos em campo de batalha. Quanta gente morreu de fome, no abandono, no sofrimento ao longo da nossa história. Quantas doenças, quantas pestes, quantas situações horríveis de terremotos, de desgraças aconteceram ao longo da história da humanidade, sem contar com as violências que aconteceram ao longo da história dos vários regimes políticos cruéis, despóticos, matavam as pessoas, torturavam, jogavam nos calabouços. E o período de intolerância religiosa que nós tivemos, em que, em nome de Deus, tanta barbaridade nós também cometemos. Isso nos leva a compreender que o sofrimento, ele não é dessa geração. O sofrimento não acontece nesse momento da história da humanidade. A humanidade, ela sofre desde o início. Só que nós temos a sensação de que hoje está muito pior. E deveria não estar, sabe, Pedro? Deveria não estar. Porque, olha, a gente tem medicamento, a gente tem anestesia, opera, quando tem um problema, faz a cirurgia. Tanto que a gente está vivendo mais tempo, não é? Antigamente a gente desencarnava mais cedinho. O Pedro, por exemplo, está totalmente fora da curva aí já, né? Então, o tempo de vida da humanidade, ele só vem crescendo ao longo do tempo. A medicina melhora, nós temos mais hospitais, medicamentos mais eficazes, a qualidade de vida é muito melhor hoje, o conforto que a gente vive hoje é muito melhor do que há 100 anos atrás, que a gente não tinha os recursos. Já pensou? Passar o período do verão de Porto Velho sem um ar-condicionado, hein, Pedro? Diga lá. Então, a gente hoje tem muito mais conforto, anda de carro. Por que a vida está tão pior? Se está tudo melhor. A gente tem tudo, melhores condições do que tínhamos. Nós temos mais recursos do que as gerações anteriores. Nós temos mais facilidades. A gente quer ver um parente, pega um avião aqui, no dia seguinte, sei lá, no mesmo dia, está lá na casa do outro.
E antes, que pegava um Ita no norte, para chegar no Rio, o sofrimento que era. E quando pegava a BR para ir para Cuiabá, quantos dias dava, Pedro? 15? Um mês. Na BR? Depois do asfalto. Não sabe de nada. A gente pegava um carro para ir para Cuiabá, dava um mês de viagem. Era um atoleiro só, que atolava em Porto Velho e desatolava lá em Cuiabá. Você ia empurrando o carro 30 dias. As pessoas, para começar Rondônia, que dificuldade. Não tinha estrutura, não tinha hospital, não tinha escola, não tinha nada. O povo recebia aquele lote bruto e o cara tinha que começar do nada. Por que hoje é mais difícil? O que aconteceu? Porque, em princípio, hoje deveria ser mais fácil. Está tudo mais à mão. Até celular a gente tem para se comunicar. Eu lembro naquela época, a gente ficava naquela fila, lembra? Ali na Carlos Gomes, esperando para a oportunidade de fazer uma ligação para a família. Ficava sentado 2 horas do lado de fora esperando a chance. Não era? E caía quando a gente ligava, ainda caía. Nós dava, tudo bem, pô, caiu. Então assim, nós hoje temos uma série de recursos e parece que alguma coisa, Rômulo, parece que alguma coisa nos foi retirada, que fez com que a gente, de alguma forma, tivesse a sensação de que hoje está pior, quando na verdade não está. O que houve conosco? O que houve? Nós perdemos uma coisa que era fundamental para atravessar tudo isso. Uma coisa de 2 palavras: fé. Essa é a questão. Nós perdemos a fé. E quando eu estou falando de fé, eu não estou falando de fé espírita. Eu não estou falando de compreensão de doutrina espírita. Eu estou falando de fé, da capacidade de acreditar que Deus esteja no controle das nossas vidas e que possa nos oferecer uma possibilidade mais satisfatória da gente dizer assim: está ruim, mas vai melhorar, porque Deus está vendo, Deus está cuidando de nós. Não, meu filho, tenha paciência, Deus não vai nos abandonar. Então, essa compreensão de que está ruim, mas que vai melhorar, dava para nós uma força indescritível, fazendo com que a gente atravessasse os períodos mais difíceis da vida. E isso lá na igreja católica, lá na igreja protestante, onde quer que a gente estivesse, mas essas certezas, elas eram fundamentais para que nós conseguíssemos dizer que as coisas iam ficar melhor. Agora observemos hoje como é que a gente está. Hoje a conversa é assim: está ruim e vai piorar. Estou mentindo, Pedro? Mentira dessa, né? É o que eu mais ouço, é as pessoas dizendo: tem uns que dizem assim: calma, o pior já passou. Aí até me dá um alento. Calma, o pior já passou, o que vem agora é o muito pior. Aí fica, ai meu Deus. Então, nós estamos tomados por uma onda de pessimismo, nós estamos tomados por uma onda como se nós estivéssemos à mercê da vida, como se ninguém cuidasse de nós, como se ninguém nos protegesse, como se nós tivéssemos quebrado todas as ferramentas com as quais Deus nos dotou para que a gente conseguisse atravessar a existência. Vejam o trabalho maravilhoso que Deus fez ao longo da história
em nos oferecer um conjunto de religiões, um conjunto de verdades religiosas. Pode botar todas aqui dentro, todas elas são instrumentos para nos ajudar, cada uma do seu jeito, a que a gente tenha força. Se tem um ritual A, a outra tem um ritual B, isso não importa, gente. Se o sacerdote é assim ou é assado, se o sacerdote casa, se ele não casa, se ele usa uma roupa desse jeito, isso é pequeno. O que importa é o que a religião te entrega, o que ela te oferece, o que ela permite com que você consiga encontrar de força para superar as dificuldades que a gente tem. Então, antes de nós nascermos, antes dos nossos pais nascerem, dos nossos avós, dos nossos antepassados, as religiões vieram primeiro para preparar o caminho para que a humanidade andasse dentro de um certo roteiro, aonde as informações espirituais nos permitissem que as dores do mundo pudessem ser acolhidas dentro da fé. E foi exatamente por a gente ter fé no passado que a gente atravessou peste, furacão, tirania, guerra, desgraça, fome. A fé foi a força da humanidade. A fé foi a mola que nos impulsionou para frente e que fez com que a gente conseguisse verdadeiramente chegar até onde nós chegamos. Essa coisinha tão pequenininha, fé, ela é de uma importância imensa. E foi na hora que a gente se afastou dela que a humanidade começou a sentir mais as dores que a gente sempre teve. A gente sempre teve, só que agora ficou pior, porque sem a fé ficou mais complicado. Por quê? Porque doença a gente sempre teve, gente. Doença no mundo sempre existiu. Mas doença com fé, até hoje a ciência já prova isso. Que as pessoas que têm fé ao atravessarem uma doença, pode ser uma doença difícil, é uma doença incurável, é uma doença... Quem tem fé possui um mecanismo de funcionamento do organismo diferente. Nós temos uma substância dentro do nosso organismo chamada ocitocina. Escrevem assim, escreve com C, tem uns que dizem que é ocitocina, tem outros que dizem que é oxitocina, tanto faz, sei lá, tanto faz. Essa substância é uma substância que corre dentro de nós quando a gente faz o bem, quando a gente pratica o bem. O organismo experimenta uma emoção que só nessas circunstâncias se sente. E com isso a gente começa a se sentir mais assistido, mais envolvido e, consequentemente, com mais força. Mas se eu não tenho a fé, se eu não tenho essa vinculação com o mais alto, eu já digo assim: gente, estou morto. Eu fui no médico e o médico disse que eu estou com uma pedra no rim. Eu vou morrer. Não vai, porque a pedra no rim a gente tira e toca a vida. Às vezes a doença é até mais grave. Eu estou com um câncer de mama. Você tira a mama, toca a vida. Estou num câncer de útero, tira o útero, tira a próstata e toca a vida. E toca, e leva para frente. Mas quando a gente está num processo de distanciamento da fé, nós temos uma grande chance de experimentar depressão. E a depressão faz um mal terrível para nós, porque ela diminui a resposta do nosso sistema imunológico.
E a pessoa que poderia ter uma recuperação mais rápida, demora mais. Às vezes não precisa nem estar doente. Às vezes a menina está em casa depressiva e a mãe diz: minha filha, vá arrumar, vá pintar, vá cortar esse cabelo, pintar esse cabelo, dar uma cor nesse bicho, vá pintar ele de verde, bem curtinho, né? E vá fazer as unhas. Tudo bem? Vá fazer as unhas. E aí a menina pega uma coragem: tá bom, mamãe, bora, eu vou te levar. E a mãe leva, a menina vai toda depressiva: ai, será que vai ficar bom meu cabelo? Ai, meu Deus. Ai, minha unha, será que vai ficar boa? Ai, meu Deus. Vai, chega lá no meio daquela fazeção de unha, a moça arranca um bife do dedo dela. Tchan. Aí joga aquela famosa acetona, porque vai matar todos os germes com aquela acetona, que já meteu aquele pauzinho de laranjeira 1000 vezes. A acetona já tem mais bactéria do que o próprio ar. Aí joga aquela acetona toda infeccionada dentro da unha da bichinha, e aí ela vai embora para casa. Tudo bem, é provável que a unha infeccione, mas se ela estiver depressiva, ela vai infeccionar com certeza. O dedo vai ficar desse tamanho. Tá vendo, mamãe? Olha meu dedo. Na verdade, o processo depressivo, ele piora a condição de saúde. Então a gente precisa trabalhar contra a depressão, até para não ficar tão doente. Porque esse sentimento de perda, de dor, que é muito comum na depressão, sequestra de nós também a capacidade da gente reagir aos dramas que a vida possui. Às vezes o nosso problema nem é uma doença física, às vezes o corpo está até saudável. Você vê a pessoa está linda, bonita, indo para a academia, o corpo espetacular, nossa, está tudo maravilhoso. Vai ver por dentro como é que está o trem. Porque às vezes a pessoa está toda bonita por fora, mas por dentro está toda destruída. Está toda destruída. Você olha a pessoa assim e acha que a pessoa está maravilhosa. Se fosse assim, se tudo desse certo assim, né? Lá em Hollywood ninguém sofria, né? Então, olha o que acontece. Às vezes o problema não está na doença, está no campo do afeto. Ai, que vontade de ter alguém que me ame. Que vontade de ter alguém que seja capaz de me dizer que eu sou importante. Mas não aparece essa pessoa. E a gente diz assim: já até perdi a esperança. E eu já estou na situação que eu já estou aceitando qualquer um. Já estou aceitando, porque assim, no caritó eu não vou ficar. Então eu já estou numa situação tão difícil que o que passar eu já estou aceitando. Eu estou procurando até nos lugares que eu nem deveria procurar, né? Andando nos ambientes que eu nem deveria andar, mas porque vai ver se alguém me acena de lá, para eu ter pelo menos a condição de dizer que eu tenho um companheiro. Então, às vezes, os nossos dramas do afeto, eles tiram de nós, assim, a alegria de viver. Porque a gente vai para o Facebook e está todo mundo casado, o único que não está somos nós, está todo mundo bem. Porque todo mundo que bate foto com o parceiro ou com a parceira, estão rindo, né? E só eu que estou sozinho. Então você acha que você é uma exceção no planeta, que está todo mundo casado e bem. Você é só o único que está solteiro e ruim. Então a gente cria aquela expectativa de que a gente precisa ter uma pessoa para que a gente possa ser feliz. Ai, meu Deus, solidão miserável que não sai. E isso aqui também tem a ver com a fé, sabia? Também tem a ver com a fé. Por quê? Porque quando a gente tem fé, a fé nos dá a seguinte percepção: Deus está cuidando de mim. Deus vai me oferecer o que for melhor. Se não me ofereceu aquilo que eu ainda tenho, eu vou aguardar um pouco mais. Estou aguardando em Deus.
Mas se a pessoa não tem Deus para aguardar, se eu não fizer por mim, meu Deus do céu, ninguém vai fazer. Então, eu tenho que ir à luta, atrás de quem me queira. E aí, essa visão de que eu estou só no mundo, que eu não tenho ninguém para cuidar de mim, é que destrói a nossa condição de felicidade. E para piorar, como eu sou uma pessoa sem fé, qual é a minha leitura de felicidade? A minha leitura de felicidade é aqui. Quem tem fé tem uma leitura de felicidade futura, em que diz assim: Deus vai me dar tudo de bom se eu fizer o que é certo. Então, mesmo que eu aqui não receba tudo que eu quero, no futuro Deus me entregará aquilo que eu tanto sonho ter. Então, vale a pena eu manter a minha retidão de caráter, eu fazer as coisas certas, porque a felicidade não é aqui, a felicidade é também lá, mas lá é que é realmente mais efetivo. Se Deus não me entregar aquilo que eu quero do lado de cá, Ele há de me entregar do lado de lá. Mas se eu não acho que tem um lado de lá, se eu penso que a vida é toda do lado de cá, eu tenho que encontrar o parceiro do lado de cá, porque cada dia que o sol nasce é um dia menos para achar o sujeito. E você diz: meu Deus, está passando meu tempo. Cada dia que eu acordo sem ninguém é um dia menos, Eu tinha uma amiga que ela dizia assim: eu estou muito desesperada porque eu não tenho... Trabalhava comigo. Estou muito desesperada porque eu não encontro ninguém. Tipo, sim, mas você tem 21 anos, você está muito jovem. Não, mas eu tenho que conhecer agora, para namorar uns 2, 3 anos, para casar com ele. Então até os 24 eu estou sozinha, porque eu não tenho ninguém hoje, eu tinha que ter alguém hoje, para fazer a projeção para daqui a 3 anos. Então eu estou só 3 anos para frente. Mas o que é 24 anos, minha filha? O Pedro com 24 anos. Pedro? Então, a falta de fé também afeta as nossas relações no campo afetivo. Afeta nossas questões familiares. Ai de mim sem fé numa família difícil. Imagine, professor, você ser casado, ter 6 filhos, tudo pequeno, chorando, de fralda, e você tem que ter paciência. Não, meu filho, não quebre. Não, meu filho, não beba o shampoo, tá bom, já chega, me dê, já bebeu metade, me dê. Então, assim, é um desafio danado, aonde você vai encontrar força para lidar com uma família difícil, uma mulher complicada, filhos problemáticos, pais complicadíssimos. Eu nem vou falar de sogra, mas imagine você ter uma... Não, porque sogra às vezes é uma pessoa muito boa na família, né? Não, se o pessoal fala muito de sogra, mas nem todas são ruins. Por exemplo, a sogra da minha mulher, eu acho uma pessoa espetacular. Eu acho ela ótima. Gosto muito dela. Então, olha só. Você ter uma família difícil, você ter uma família complicada, uma família com dificuldade, e não ter fé, é muito complicado para você viver com isso. É muito difícil. Porque você chega em casa, é uma complicação com o filho, é um drama com a mulher, é uma questão econômica. Nossa, como desgasta. Porque se você tem fé, você procura de alguma maneira compensar tudo isso. Então, essa circunstância da fé, ela é importantíssima para equilibrar a nossa família. E uma última coisa também que é muito importante, a questão da fé, é a nossa questão econômica. As pessoas estão loucas para ser ricas. Mas por que elas querem ser ricas? Porque a vida é só isso aqui. Se a vida é só isso aqui, eu tenho que ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor marido, eu tenho que ter propriedade, aeroporto, avião, helicóptero, heliporto. E cara, a vida não é isso.
A vida não é isso, porque se felicidade fosse isso, nossa, aquele povo de Hollywood era tudo feliz, eles não são. Então, a condição econômica, a abastança, não é garantia de felicidade. O Livro dos Espíritos, na questão 922, diz que é importante ter a posse do necessário, claro, que passar miséria não é legal, mas eu viver de maneira nababesca, tendo tudo o que eu quero, todas as propriedades que eu quiser, não é garantia de felicidade. Então, o que aconteceu conosco? Nós destruímos a fé, nós desconstruímos tudo isso, nós criamos uma sociedade distante de Deus. E eu não estou dizendo isso da minha cabeça, é só a gente olhar as gerações mais novas, como elas são mais arredias em relação à religião, como existe um afastamento. Não estou me referindo a templo religioso, tá bem, templo religioso também tem afastamento, mas tem afastamento de fé, de crença, de certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E aí a gente fica muito sofrido. Por quê? Porque a fé, ela tem 3 filhas. E quando a gente perde a fé, a gente, além de matar a fé, mata as 3 filhas dela. A primeira filha da fé é a consequência de saber que Deus está cuidando de todas as coisas, ou seja, a esperança. Está ruim, mas vai melhorar. Não se preocupe, Deus está cuidando. Vamos orar que vai dar certo. Vamos ter paciência, gente, vamos ter paciência. Não vamos nos desesperar, vamos ter calma. Porque se a gente se desesperar vai ficar pior, vamos ter calma. Se eu perdi a fé, a esperança também eu não tenho mais. Então, se eu não tenho esperança, a consequência que tem é a desesperança. Observe quanta desesperança tem na sociedade de hoje. Quanto pessimismo tem na nossa sociedade. Tudo isso é a desconstrução da fé. E sem a esperança, a gente fica angustiado com o dia de amanhã. Eu fico com medo do amanhã. Meu Deus, o que vai ser de mim? Eu não sei, eu estou agoniado. O que vai ser, o que vai acontecer? Meu Deus, a minha vida. Aí eu desenvolvo ansiedade. Parece uma coisa besta, né? Mas na verdade, quando a gente tirou a fé, aumentou a ansiedade no mundo. E isso é verdade. Hoje a gente está com uma quantidade muito grande de pessoas com ansiedade. Por que eu estou ansioso? Porque eu quero resolver todas as coisas sem paciência, sem a serenidade de espírito. Consequentemente, eu começo a ter processos de angústia, de ansiedade. Aí às vezes a gente precisa até de um medicamento. E isso não é que seja defeito, é consequência da nossa sociedade. Consequência. A segunda filha da fé é que a gente, além de perder a esperança com relação ao amanhã, a gente começa a ter medo de viver, porque Deus não está mais cuidando de mim, agora eu estou por minha conta. E se eu morrer e deixar filho pequeno, como é que vai ser? Então eu tenho medo de viver, eu tenho medo de encontrar as pessoas, eu tenho medo de vender, eu tenho medo de comprar, eu tenho medo de me relacionar, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de tudo. Então a gente perde a segurança. Essa segurança, sem segurança vem o medo, e o medo produz a depressão. Então vamos lá, por que a pessoa deprime? Ela tem medo. Nossa, eu tenho tanto medo de encontrar com as pessoas, eu tenho tanto medo de viver, eu tenho tanto medo de tudo. Mas de onde vem o medo? Da falta de segurança. Que veio do quê? Da desconstrução da fé. Como eu perdi a fé, eu agora tenho muito medo da vida. E há uma terceira filha que a fé possui. Porque se tem Deus, tem lei. Se tem Deus, tem regras. Se tem Deus, existe limite para a ação dos homens. Não deve fazer isso,
Não odeie as pessoas, não faça mal às pessoas, não se vingue das pessoas, mantenha uma vida equilibrada. Isso aí são todas coisas que as diversas religiões dizem, e o Espiritismo também. E sem a fé, além de perder a esperança e a segurança, eu perco também a temperança, o equilíbrio nas minhas ações, a capacidade de me asserenar por dentro. E se eu não tenho equilíbrio, aí eu vou para onde? Para a promiscuidade. Melhor que não tenha Deus, tá? Porque aí, se não tiver Deus, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Então a promiscuidade, vem a questão da drogadição, porque eu não tenho porquê ter que me segurar daquilo que eu quero fazer. Não há limite para a ação dos homens. E é nesse sentido que a doutrina espírita pode ser muito útil para todos nós. Porque o quadro que nós temos hoje é exatamente esse. O que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade, Rômulo, é ansiedade, depressão, promiscuidade e drogadição. De onde vem isso? Isso vem da desconstrução lá de trás da fé. Tá, mas aonde é que o Espiritismo entra aqui? O Espiritismo entra porque a fé foi destruída na nossa sociedade, porque as pessoas começaram a ridicularizar. Isso aqui está tudo errado, isso aqui é ridículo, isso aqui é uma mentira, isso aqui é enganação. Então as pessoas começaram a ridicularizar tudo aquilo que era espiritual. Observe, por exemplo, você começar a falar de coisas religiosas num ambiente que seja de pessoas mais instruídas. Eles vão dizer, você está doido, hein? Você está louco? Você está louco? Isso aí é tudo mentira, isso é tudo enganação. Por quê? Há uma movimentação dentro da nossa sociedade para a desconstrução daquilo que seja a fé. Então é muito difícil você conseguir apresentar uma proposta de uma vida aonde você acredite em Deus em uma sociedade tão avessa a tudo aquilo que seja religioso. A doutrina espírita, ela tem uma visão muito particular das coisas. Por quê? Porque é como nós que temos dois ouvidos. A doutrina espírita tem um ouvido para a ciência e tem um ouvido para a religião. Então ela começa a ponderar as coisas. Isso aqui, como é que a gente pode pensar? Como é que a gente pode entender? Então a doutrina espírita, ela vai fazer uma espécie de diálogo entre a ciência e a religião para tentar ver o que tem sentido nessas coisas. Sem paixões para um lado ou para o outro. E vai dizer, olha, tudo bem, a gente não precisa ter essa postura de acreditar em tudo que as religiões dizem, mas tem coisa lá que é verdadeira. Por exemplo, que existe vida após a morte, ninguém pode negar. E a gente diz que existe vida após a morte, não é porque está escrito num livro, olha, está aqui, olha, eu li num livro, não, isso aqui não. É porque existem as experiências que as pessoas vivem. Neste salão aqui, existem várias pessoas que já tiveram a oportunidade de ver, de ouvir, de conversar, de sentir seus parentes desencarnados. Isso não é prerrogativa de espírita, isso é da espécie humana. E ao longo da história, os homens, de maneira maior ou menor, sempre tiveram essa sensibilidade de perceber o mundo espiritual, isso é fato. Então, quando a doutrina espírita diz, existe vida após a morte, ela está dizendo, não porque um livro religioso falou, mas porque se observa em diversas religiões, em diversos ambientes, pessoas até religiosas, pessoas que são ateias e que têm sensibilidade espiritual e que se comunicam com os espíritos de maneira correta, incorreta, não me interessa, mas existe sim essa capacidade de ouvir, de ver, de sentir, perceber, se comunicar, falar, sonhar, ter a presença do outro em casa.
Então a doutrina espírita pega esse conhecimento e analisa as consequências morais disso. O que o Espiritismo descobre? Olha, a gente descobriu que não somente os espíritos vivem após a morte, mas eu descobri também que além de viver após a morte, eles não estão do mesmo jeito. Existem alguns que eu percebi que estão bem, e tem outros que se comunicaram que não estão bem. A sorte dos espíritos do lado de lá não é a mesma. Tem gente que está bem, mas tem gente que está mal. E se eu for estudar por que uns estão bem e por que outros não estão, sabe o que eu vou descobrir? Que existe uma razão pela qual uns estão bem e outros não estão. A razão disso, Marquinhos, é que alguns que são aqueles que estão bem, são os que praticaram o bem. E os que não estão bem são os que praticaram o mal. E esse conhecimento, ele mas ele não é mesmo para que a gente saiba disso e diga, ei, fulano morreu e está mal, ó, está mal. Pareceu para mim está mal. Não é para que eu fique analisando a vida de quem foi. É para pensar assim, se ele foi, eu também vou, tá? Porque todo mundo que veio foi para voltar. Então todo mundo vai voltar uma hora para casa. E a nossa sorte, felicidade do lado de lá, vai depender daquilo que a gente fez do lado de cá. E certamente vai perguntar, pelo amor de Deus, me dá a receita do que é que eu tenho que fazer para ficar bem do lado de lá. A receita está dada. É só pegar o Evangelho de Jesus e dizer o que é que ele propôs de conduta. O que é que tem lá? Perdão, amor ao próximo, fazer bem ao semelhante, praticar a caridade. Esse é o roteiro para eu ficar bem. A doutrina espírita descobriu, analisando os casos, que o que os espíritos praticaram durante a vida para estarem bem do lado de lá foi exatamente aquilo que Jesus propunha, ou seja, o Evangelho de Jesus, e eu não estou falando isso no sentido religioso, não é no sentido prático de vida. Aquilo que Jesus propunha para a gente viver é exatamente o que faz as pessoas estarem bem do lado de lá. Ou seja, o Evangelho de Jesus, em termos morais, é o roteiro ideal para que a gente siga, para que a gente esteja bem. Nesse roteiro também tem Deus, tá? No roteiro de Jesus também tem a presença do Criador. Se a gente se aproximar disso, nós vamos ter grandes condições de poder mudar as nossas existências. E aí, abrindo as páginas da doutrina espírita, a gente vai descobrir não somente a vida após a morte, vai descobrir a reencarnação, vai descobrir que a gente não somente vem, mas vem e volta, e vem de novo. E alguém vai me dizer, mas como que eu não lembro de nada? Se era para voltar, sabe, é tão bom, né, a gente voltar. Quer ver minha ficha? Olha aqui a minha ficha. Só que, gente, se nós soubéssemos o que a gente foi, era melhor não ir. Era melhor viver 10 mil anos, tipo Pedro, que está aí, sei quantos séculos já. Porque se a pessoa vai para voltar sabendo o que era, então não vai, fica aqui, ué. Por que eu vou voltar, Marquinhos, pelo amor de Deus, para saber tudo que eu fiz? Se eu vou para voltar, é porque na verdade não é para saber tudo que eu fiz. Ai de nós, se nós soubéssemos todo o cortejo de malhas que nós fizemos. Olhar para as pessoas, eita, olha só tem assassino, ladrão, bandido, matador. Como é que você ia conseguir caminhar? Dentro de uma família, como é que as pessoas iam se relacionar sabendo do passado? E aí vocês vão me dizer, mas se a gente esquece, também não presta para nada. Se a gente esquecesse mas a gente não esquece, né? Porque em casa a gente tem pessoas que a gente tem mais afinidade, pessoas que menos. Uns gostam de matemática, outros gostam de português. Uns gostam de poesia, outros gostam de outras coisas.
Nós trazemos as nossas lembranças do passado. E o aprofundar do conhecimento espírita vai não apenas nos mostrar que essas coisas existem, mas vai também nos fazer dar sentido do porquê saber disso. A gente sabe disso para mudar as nossas vidas. O objetivo do Espiritismo não é fazer para nós um curso de filosofia. Vou te ensinar tudo o que você tem para saber. Não é para isso não. Na verdade é assim. Vou te mostrar algumas coisas para convencer você que você precisa mudar. Nós conhecemos o que conhecemos em doutrina espírita para que a gente consiga se transformar. É só para isso. Então, quando a doutrina espírita nos oferece uma leitura de mundo e mostrando como é que a vida funciona, é para resgatar em nós esse sentido de fé, esse sentido que está perdido. Eu vou entender Deus, entender a lei de causa e efeito, entender por que eu nasci, por que existem as pessoas que existem em redor de mim, por quê? Então eu vou olhar para a minha doença de maneira diferente. Eu vou olhar para a doença que eu tenho, não com a sensação de que essa doença vai me matar, mas eu vou olhar sabendo que eu sou um ser imortal, e que mesmo que a doença venha a me mutilar, perder uma perna, ou perder um braço, eu viver uma vida sequelado, cadeirante, com um problema de visão, é só por um tempo. Aquilo vai ser um instrumento educativo, porque a existência não é a vida. Então eu suporto muito melhor as dores que a vida me traz, porque eu sei que aquilo é temporário. Quando a existência acabar, eu voltarei a ser espírito sem as doenças. E como é que eu sei disso? Porque os espíritos que se comunicam mostram isso pra gente. O cara era cadeirante, aparece para mim andando. O cara era cego, aparece vendo. Assim como pessoas que eram aparentemente saudáveis, aparecem totalmente doentes, em função da vida que tinham. Então, você vai percebendo que as doenças, elas são do corpo, não são da alma, e que as doenças da alma vão embora com a gente para o mundo espiritual, as doenças do corpo fica tudo aqui. A pessoa vai para lá, despido dessas doenças todas. Então, as doenças passam por uma ressignificação completa na nossa cabeça. E o afeto? Ai, que vontade de ter alguém para dividir a existência. Realmente é ruim ficar sozinho, não vou negar, é ruim. Ficar sozinho, morar sozinho, de manhã cedo, usa aquela faca de pão, coloca na pia, quando chega a noite ela está lá esperando você. Porque não tem ninguém, Pedro, não tem ninguém. A faca ainda está suja de margarina, daqueles que comem, né, margarina, os que comem manteiga. Tem os que passam outras coisas no pão, geleia, né? Mas a faca está ali esperando você de noite, cheia de formiga. Então você, é ruim ser sozinho, é ruim você ter que fazer tudo só. Às vezes você fica doente, fica gripado, não tem quem pegue um remédio, é ruim você viajar sozinho, você não tem ninguém para conversar, é ruim. Mas quando a gente tem a visão da vida imortal, a nossa maneira de enxergar é que isso é um instrumento educativo para nós, para que talvez a gente procure uma tarefa assistencial, um trabalho de socorro ao semelhante, para que eu me dedique ao próximo, para que eu procure a companhia. Já? Senta aqui, meu filho. Então, essas questões são muito importantes para rever o nosso afeto, para rever o afeto. E família? Família. Gente, família sem reencarnação é um trem de doido, não tem outra definição, é um trem de doido. Aquele monte de meninos chorando, gritando, confusão. E você, meu Deus, onde eu vou tirar força, meu pai? Aí você chega em casa do trabalho, quando você abre a porta, você vai, cheguei. Porque você vai ter tanta confusão. Me dá, eu não quero, porque não sei o quê, porque ele brigou. Aí tem tarefa para fazer, tá bom, eu vou abrir o... Nossa, cadê o menino? Fugiu. Aí um está na rua, o outro não fez tarefa, o outro tem que tomar banho. E aí tanta confusão, e ainda tem a mulher.
que colabora, né? Ajuda, dá aquele apoio e tal. Quer dizer, se você não tem uma leitura espiritual disso, que você não analisa para pensar os vínculos e os compromissos espirituais que você tem, fica mais difícil. É mais fácil, porque você olha para o outro e diz, não é para dizer, né? Para pensar. Você é a minha grande chance de eu conseguir superar a minha pequenez. Ah, se eu conseguir verdadeiramente saber como lidar com você, o quanto eu vou crescer se eu conseguir saber lidar com você. E a questão econômica também muda, né? A gente para com essa fissura de querer ter dinheiro demais. Não precisa ter tanto. Tudo bem, ter um pouco é bom, né? Claro, bom, conforto, é bom. Mas você querer ter tudo. Amanhã é a quina de São João, né? Fazer a fé na quina de São João. Então, meu pai, por exemplo, dizia assim, meu pai dizia assim, eu queria tanto ganhar nessa mega da virada, meu Deus. Nem que fosse sozinho eu queria ganhar. Nem que fosse sozinho. A gente não precisa de tanto para ser feliz. Tudo bem, você ter o dinheiro para resolver as coisas, ótimo. Mas que a gente tem que ter prudência para que isso não seja um instrumento de desequilíbrio para nós. E a grande proposta da doutrina espírita é que a gente procure a cura real, a cura verdadeira das nossas vidas. E a cura verdadeira das nossas vidas está na nossa transformação moral, na mudança da nossa forma de ver a vida. O medicamento ajuda, claro que ajuda. O terapeuta ajuda, claro que ajuda. Tudo colabora. Mas o que cura é eu me transformar por dentro, é eu mudar a minha visão de mundo, é eu transformar a minha ótica de como é que eu enxergo todas as coisas. Por isso que doutrina é tão importante, porque o ponto fundamental da doutrina espírita não é falar de reencarnação, não é falar de mediunidade. O ponto fundamental da doutrina espírita é a transformação moral das criaturas. É você dizer assim, eu era assim e eu fiquei assim. Eu pensava assim, hoje eu penso assim. Eu chegava em casa, eu era desse jeito, agora eu faço assim. Eu tinha raiva, eu trabalhei e perdoei. Eu tinha esse comportamento, agora eu não tenho mais. Essa mudança, é isso que a doutrina espírita propõe para a gente. E a fé está por dentro desse grande programa de transformação moral, nessa nossa humanidade que está tão fustigada pela descrença, pelo deboche com relação à fé, que tem gerado tanto sofrimento para a nossa humanidade. Nesse sentido, o movimento espírita até nos sugere que a gente, uma vez por semana, reúna a família, se possível. Se não puder reunir a família, faz sozinho. Fazer oração em casa, orar dentro de casa, pedir harmonia, pedir bênçãos, pedir para que as coisas se acalmem, que as coisas se asserenem, para que a gente tenha mais força, para que a gente consiga decidir com mais acerto dentro das nossas vidas, para que os nossos problemas não nos desesperem, porque senão a gente pode enlouquecer de dor. E a gente precisa ter boas respostas, porque o mundo está muito pesado, está muito difícil. Mas se a gente perder a fé, vai ficar mais difícil ainda. Então é não perder a serenidade, é garantir o equilíbrio das nossas existências, asserenar as nossas vidas por dentro de verdade e tentar levar. Pode ser que a gente faça tudo isso e não consiga resolver os nossos problemas, tá? Eu não estou dizendo com isso que a gente vai orar e todos os nossos problemas vão desaparecer, mas a gente vai estar mais forte. O problema pode ficar o mesmo, mas eu vou estar mais forte para lidar com o mesmo problema. Tendo assim, meu Deus, me ajuda a entender a situação que eu vivo, me ajuda, porque eu estou para enlouquecer com esse meu filho, essa minha filha, esse meu marido. Às vezes você está numa situação que você me dá uma luz, e ele permite que você enxergue a pessoa de uma outra forma, e permite que você releia aquela mesma criatura de outra maneira. Ele não mudou, ele está igual,
mas você consegue enxergar de outra maneira. E aí você ganha um fôlego para lidar com ele, com menos trauma, com menos dificuldade, atravessando com mais tranquilidade isso. Ou seja, a oração nem sempre ela vai acalmar a tempestade. Às vezes a gente sonha, né, que vai fazer uma oração e pá, a tempestade vai acalmar. Às vezes vai acalmar. Você vai orar e o lar vai se pacificar, as entidades perturbadoras poderão ser atendidas, assistidas, e o lar dá uma acalmada. Mas tem vezes que a gente ora e o mar não acalma, ou seja, o lar não acalma. Mas isso não quer dizer que a nossa oração deixou de ser atendida, porque Deus tem duas formas de atender as orações humanas. Tem horas que a gente ora para acalmar a tempestade, mas Ele não acalma a tempestade. Ele acalma o marinheiro, porque o marinheiro calmo consegue atravessar o mesmo mar e colocar o navio no porto do outro lado. Então tem vezes que a nossa família vai de fato melhorar, mas tem vezes que a nossa transformação, a nossa visão diferente de mundo vai mudar a nossa cabeça e vai fazer com que a gente fique mais sereno, ganhando mais esperança, mais segurança e mais temperança, saindo dos desequilíbrios, da briga, do ódio, ficando mais tranquilo em função do reforço da fé. Deus abençoe a todos nós, nos guarde e nos proteja. Muito obrigado, gente.